Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para os palpites da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para quem está chegando agora, como de costume, vou falar aí os palpites que eu acho que vão acontecer aí sem clubismo. E também vou falar para quem eu vou torcer ou não em cada um dos jogos. Então, começando lá, 29ª rodada, Criciúma e Atlético Goianiense. Jogo que interessa bastante aqui nesse canal, afinal de contas nosso Atlético tá disputando ali para não cair, então esses dois times aí estão bem envolvidos. Criciúma e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense foi o único dos times aí que estão ali naquela região que conseguiu ganhar o último jogo, mas continua bem lá embaixo na lanterna, tem 21 pontos ainda, dos últimos 5 jogos ganhou 2 e perdeu 3. Já o Criciúma está 1 ponto acima do Atlético, dos últimos 5 jogos perdeu 4 jogos e empatou 1. No último jogo, o Atlético Goianiense ganhou do Fluminense, concorrente direto ali na zona de rebaixamento, e o Criciúma perdeu para o Bahia, né? Nesse jogo aí, eu acho que Criciúma e Atlético Goianiense dá Criciúma. Acho que dá 1-0 pro Criciúma lá no Heriberto Rios. Nesse jogo, eu vou torcer pro Atlético Goianiense ganhar do Criciúma, porque a diferença está bem grande ali entre o Atlético e o Atlético Goianiense, então ainda dá para torcer. Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. Fluminense e Cruzeiro. Obviamente vou torcer para o Cruzeiro ganhar, porque o Fluminense está envolvido aí nessa situação que eu acabei de falar ali no jogo do Criciúma Atlético Goianiense, né? O Fluminense dos últimos 5 jogos perdeu 3 e ganhou 2, estava numa recuperação, mas despencou de novo, tomara que continue assim. E o Cruzeiro também não tá lá essas coisas, dos últimos 5 jogos só ganhou 1, perdeu 2 e empatou 2. No último jogo, o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense e o Cruzeiro empatou com o Vasco. Eu acho que esse jogo vai dar um empate, eu acho que dá 1-1 para esse jogo e vou torcer pro Cruzeiro ganhar do Fluminense e segurar o Fluminense. Mais um jogo que interessa o Atlético, né? Grêmio e Fortaleza na Arena do Grêmio. Vamos lá, o Grêmio, o último jogo, empatou com o Botafogo, lá no Mané Garrincha, e o Fortaleza ganhou do Cuiabá de 1-0, né? Fortaleza dos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 1, empatou 1, e o Grêmio dos últimos 5 jogos perdeu só 1 e ganhou 2, empatou 2. Grêmio 32 pontos, 1 ponto acima do Atlético só. Fortaleza ainda continua ali disputando para ser campeão aí, quem sabe tá 2 pontos só atrás do Botafogo, né? Eu vou continuar torcendo pro Fortaleza. Nesse jogo aí 2 fatores, né? Um, que eu tô torcendo pro Fortaleza ser o campeão, e segundo, que torcer para segurar o Grêmio, porque o Grêmio tá ali junto com o Atlético ali disputando posição. Então uma torcida dupla aí pro Fortaleza. Mas nesse jogo aí na Arena do Grêmio, eu acho que vai dar um empate também. Acho que dá 1-1 Grêmio e Fortaleza, mas vou torcer pro Fortaleza ganhar. Atlético Mineiro e Vitória na Arena MRV. Vou torcer pro Atlético Mineiro ganhar do Vitória, para segurar o Vitória, que é o time que está logo abaixo do Atlético ali, né? 3 pontos abaixo do Atlético. O Atlético Mineiro, dos últimos 5 jogos, perdeu 3, ganhou só 2. E o Vitória, dos últimos 5 jogos, ganhou 2 e perdeu 3. O Atlético Mineiro perdeu o último jogo pro Palmeiras e o Vitória perdeu pro Inter lá em Porto Alegre, né? Nesse jogo, eu acho que dá Atlético Mineiro na Arena MRV, né? Eu acho que dá 2-1 pro Atlético Mineiro e vou ter que torcer pro próprio Atlético Mineiro ganhar do Vitória para segurar o Vitória devido à situação que a gente tá, né? Próximo jogo no Nabi Abichaid, Bragantino e Palmeiras. Palmeiras, que acabei de falar, né? Ganhou do Atlético Mineiro o último jogo, tá ali
com 56 pontos na cola do Botafogo ali, fantasma do ano passado voltando em cima do Botafogo. 5 vitórias nos últimos 5 jogos, que eu consigo ver aqui, só os últimos 5 jogos, né? E o Bragantino tá ali perto do Atlético, ó, 2 pontos só na frente do Atlético. Dos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e ganhou só uma, tá com 32 pontos ali. No último jogo, perdeu pro São Paulo no Morumbi, não, foi no Mané Garrincha esse jogo aí, né? Perdeu pro São Paulo no Mané Garrincha. Bragantino e Palmeiras, eu acho que vai dar Palmeiras, acho que o Palmeiras tá muito forte agora, né? Focado só no brasileiro, acho que dá Palmeiras. Acho que dá 2-1 pro Palmeiras, Bragança Paulista mesmo. Vou torcer pro próprio Palmeiras ganhar aí para segurar o Bragantino também. Aí na Liga Arena, o jogo que mais importa nessa rodada, Atlético e Botafogo. Botafogo que, como falei ali, tá vendo o Palmeiras chegando já, né? E tem o Fortaleza também, mas quem tá mais ali forte mesmo na disputa é o Palmeiras. Botafogo empatou o último jogo com o Grêmio, 0-0. Dos últimos 5 jogos, empatou 2, ganhou 3, né? O Atlético tá naquela situação complicada, não ganha mais de ninguém. Dos últimos 5 no Brasileiro, perdeu 3 e empatou 2. Não precisando ganhar para fugir dessa situação aí. Nesse jogo, Liga Arena, Atlético e Botafogo, eu acho que vai dar um empate esse jogo aí. Acho que dá 1-1. 1-1 para esse jogo aí, Atlético e Botafogo. Vou torcer para que ganhe, obviamente, mas acho que consegue um empate. O Botafogo tá dando uma oscilada aí, né? Vou torcer para que esteja num mau dia e que o Atlético jogue bem e ganhe e não leve gol no final, né? Porque no último jogo perdeu pro Flamengo finalmente ali, de novo, nos últimos minutos, como tem acontecido várias vezes aí. Tem um cara aí que fez uma projeção, se o Atlético não tivesse levado depois dos 44 minutos, não tivesse levado gol, ia estar lá disputando a Libertadores, lá em cima, né? Então tá complicado, tem que acabar o jogo com 40 minutos. É isso aí, fazer o quê? Vamos torcer, né? Bahia e Flamengo, próximo jogo. Vou torcer pro Bahia ganhar. O Bahia tá em sexto, com 45 pontos. Não briga mais por título, mas briga por Libertadores. Dos últimos 5, perdeu 2, empatou 1 e ganhou 2. Flamengo também deu uma oscilada aí, né? Perdeu o técnico agora, entrou técnico novo. Dos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 1 e ganhou 2. Inclusive do Atlético, no último minuto aí, falha de novo da zaga do Atlético, né? Os caras complicados. Não sobe, não marcam no finalzinho do jogo. Eu acho que dá branco nos caras, não sei o que acontece. É isso aí, galera. Ah, meu Deus. Então é isso aí. Vamos lá. Bahia e Flamengo. Nesse jogo aí, eu acho que vai dar o empate. Acho que dá empate, 1-1, Bahia e Flamengo. Tô quase falando que o Bahia ganha, mas eu acho que dá um empate, 1-1 também. Vou torcer pro Bahia ganhar. Outro jogo, Corinthians e Internacional. Também mais um jogo que importa aí, o Atlético. O Corinthians está com 28 pontos. Dos últimos 5 ganhou 2 e perdeu 3. No último jogo perdeu pro São Paulo, né? Perdeu pro São Paulo, clássico 3-1. E o Inter ganhou de 3-1 também, mas ganhou do Vitória. Dos últimos 5 jogos do Internacional, 5 vitórias. Dos últimos 5 jogos do Corinthians, 2 vitórias e 3 derrotas. Vamos torcer para que tenha mais uma derrota nesse jogo. Vou torcer para o Inter. Na Neoquímica Arena. Eu acho que o Inter ganha do Corinthians lá. Eu acho que dá 1-0 para o Inter lá. Vou torcer para o Inter e acho que ganha. Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal. São Paulo está em quinto. Dos últimos 5 ganhou 3 e perdeu 2. Cuiabá tá lá na zona de rebaixamento, perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1 nos últimos 5 jogos. Nesse jogo eu acho que dá São Paulo também. Vou chutar 2-1 pro São Paulo e vou torcer pro São Paulo. Vasco e Juventude, último jogo em São Januário. Juventude também está disputando ali com o Atlético. 33 pontos, 2 pontos acima do Atlético. Tem
Nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Vasco também não está longe do Atlético ali, está com 36 dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Juventude no último jogo empatou com o Bragantino e o Vasco empatou com o Cruzeiro. Nesse jogo aí, eu acho que o Vasco ganha esse jogo aí. Eu acho que dá 1-0 pro Vasco em São Januário. E vou torcer para dar um empate ali ou para o próprio Vasco ganhar mesmo, que o Vasco já está acima ali, né? O Juventude é concorrente direto. Então é isso. Vamos conferir então o que eu acertei e o que eu errei na rodada passada, a 28ª rodada da Série A. Falei que o Palmeiras ia ganhar do Atlético Mineiro, ganhou, só que eu falei que seria 1-0 e foi 2-1, acertei parcialmente. Próximo jogo, errei que o Botafogo ia ganhar do Grêmio, falei 2-0 pro Botafogo, o Grêmio empatou, né, com o Botafogo, 0-0, errei. Juventude e Bragantino, falei que o Juventude ia ganhar de 1-0 e deu empate, 1-1, errei. São Paulo e Corinthians, falei que o São Paulo ia ganhar de 2-1, mas ganhou de 3-1, acertei parcialmente. Fortaleza e Cuiabá, falei que o Fortaleza ia ganhar de 3-1, mas ganhou de 1-0 só, acertei parcialmente. Atlético Goianiense e Fluminense, eu falei que ia dar um empate, mas quem ganhou foi o Atlético Goianiense de 1-0, errei também. Falei que o Inter ia ganhar, o Inter ganhou, só que eu falei que seria 2-0 e deu 3-1, acertei parcialmente. Cruzeiro e Vasco, falei que o Cruzeiro ia ganhar de 1-0 do Vasco, deu empate, 1-1, errei. Bahia e Criciúma, falei que o Bahia ia ganhar de 2-1 do Criciúma, deu 1-0 pro Bahia. Flamengo e Atlético, falei que ia dar um empate de 1-1 e quem ganhou foi o Flamengo no último minuto, lamentavelmente 1-0 pro Flamengo. Então é isso, galera, deixa aí nos comentários se você concorda com os palpites da próxima rodada e deixe seus palpites, deixe um comentário aí sobre o seu time e tudo mais e até o próximo vídeo, valeu!